These patches, what are we trying to say? Beggar? No, let's work with me here. I like it muy macho. Now. Tudo bem que todos nós mudamos de aparência ao longo da vida, mas com certeza nesse critério, ninguém muda mais a aparência do que a Disney faz com seus personagens. Foi exatamente o que aconteceu com um dos maiores e melhores personagens da história do mundo das animações. Eu tô falando do destemido e valente xerife Woody, protagonista de Toy Story. Fala pra mim, você já imaginou Woody de uma maneira diferente? No passado, alguém da Pixar pensou em um conceito um pouco diferente de um dos brinquedos preferidos do Andy. Nessa versão, que felizmente acabou não sendo escolhida, a gente vê que o Woody teria uma boca semelhante a uma marionete. A sua calça de cowboy seria mais larga, e ele teria luvas e algumas sardas no rosto. Outra coisa que dá pra notar é que sua fisionomia não era muito amistosa. Por isso, dá pra entender porque essa versão foi descartada. Na verdade, essa nem foi a primeira versão do Woody, e sim uma que foi feita depois que a Disney rejeitou completamente a primeira história da Pixar para Toy Story, onde o Woody na verdade seria o antagonista, e ele seria desse jeito aí. Cara, isso seria bizarro. Buzz-looking alien! Where? Eu não consigo imaginar Toy Story com esse cara no lugar do Woody, que a gente tanto ama e já acompanha ele há muito tempo. E esse é só o primeiro dos 12 personagens da Disney que seriam diferentes que você vai ver hoje. Então pega a pipoca e vem comigo, que tá começando mais um Teen Videos. Indo agora para uma das animações mais aclamadas de todos os tempos, vamos falar de uma das importantes personagens de Divertidamente, a Nojinho. Que ela tem uma cara de fresca, a gente sabe. Afinal, ela é a Nojinho, e essa é a sua função. Mas em sua primeira versão imaginada para o filme, ela tinha ainda mais aparência de implicante, se a gente pode dizer assim. A personagem manteria o tom de pele verde, mas teria muitos detalhes focados em rosa, e um cabelo comprido, é claro, lembrando um pouco o estilo da Barbie. Ah, e seus olhos seriam azuis também. Pra falar a verdade, a Nojinho foi a personagem de Divertidamente que os produtores mais tiveram dificuldade de escolher o design. A prova disso é a gigantesca quantidade de diferentes opções que foram criadas para ela, com pelo menos 20 opções diferentes conhecidas até agora. Hold on, what is that? This is disgust. She basically keeps Riley from being poisoned, physically and socially. O personagem principal do filme animado de 2021 também entra nessa lista, já que a sua concepção inicial seria bem diferente da que a gente viu nas telas. Na verdade, Luca teve várias versões imaginadas como opções para o personagem. Em todas ele manteria as suas características de ser aquático, mas teria outros tons de verde além de aparências mais monstruosas em alguns casos. Além disso, em outra versão ele teria nadadeiras ainda mais proeminentes e uma aparência menos humanoide, o que deixaria seu disfarce como humano mais difícil de ser mantido. Talvez por esse motivo a Disney tenha optado pela versão que a gente conhece no filme. What did you just say? What's wrong with your foot? Apesar da música dizer hoje a gente vai falar do Bruno de Encanto sim. Esse com certeza foi um dos personagens que mais ficou diferente da versão inicial que se pensou para ele. Na verdade, o Bruno teve várias ideias até a final ter sido escolhida. Havia versões dele maior e mais novo. Também tinha versões dele um pouco mais velho e assanhado. E também outras que eram só diferentes, mas mais parecidas com a versão final, acompanhado de ratinhos e tudo. Mas eu tenho que falar que algumas versões alternativas do Bruno também teriam ficado bem legais. Outro personagem super famoso da Disney que sofreu uma repaginada e pra muito melhor foi o ser que possui poderes cósmicos sensacionais, o gênio de Aladdin. A ideia que os desenhistas do histórico filme da Disney tiveram pro Homem da Lâmpada com certeza era algo próximo muito mais do assustador do que do divertido. E pra ser sincero, essa foi uma das melhores versões pensadas pro gênio depois que você vê essas outras que também foram criadas. Essa com certeza é uma das escolhas que eu respiro aliviado que aconteceram. These patches, what are we trying to say? Beggar? No, let's work with me here. I like it muy macho. Now. Pois é, não foi só o Woody que teve outra versão. O nosso outro protagonista da franquia, o Buzz, também foi imaginado de maneira diferente. Na ideia original da Pixar, ele seria um astronauta repleto de detalhes e teria na verdade outro nome,
Larry Lunar. Mas como a gente falou no tópico sobre o Woody, a Disney não gostou do piloto do filme e a Pixar precisou mudar tudo, inclusive criando outra aparência para o herói espacial e mudando seu nome para Buzz Lightyear, em homenagem a Edwin Buzz Aldrin, um dos primeiros humanos a pisar na Lua. Bom, melhor assim. Eu acho que Larry Lunar não ficaria tão legal quanto o Buzz. E antes que eu esqueça, a gente ainda vai falar de outro personagem de Toy Story nesse vídeo. E pra saber quem é só continuar aqui com a gente. E se você curte, assim como a gente, essa que é uma das melhores franquias de todos os tempos, comenta aqui embaixo o #Toy, pra gente saber que você também é fã de filmes de animação. Essa com certeza é a ex-quase vilã mais amada de todas. Todos sabemos que Frozen foi inspirado no conto da Rainha de Gelo, que é a vilã da história e que é representada por Elsa no longa animado de maior sucesso da história da Disney. O detalhe é que a ideia inicial era que a Rainha Arendelle, na verdade, tivesse cabelos curtos e pretos, ao invés de como a conhecemos, com cabelo loiro, platinado e comprido. Na época, realmente a ideia era que Elsa fosse a vilã do filme. Mesmo assim, pediram para mudar a cor do cabelo da personagem para loiro. Depois o roteiro foi modificado e Elsa se tornou uma das protagonistas do filme, e seu cabelo ficou mais comprido como conhecemos e sua aparência se tornou diferente. Mas quem sabe nos próximos filmes de Frozen eles não reaproveitem esse design que ficou bem legal, não é mesmo? Sem dúvidas, Mushu era o personagem mais engraçado do filme animado de Mulan, e o que a gente mais sentiu falta na adaptação em live action que a Disney fez. Sério, aquele carinha era muito engraçado, e com a dublagem do Ed Murphy então ficou ainda melhor. I want to see pink flowers, pink ribbons, pink bows. I'm not talking about salmon. Don't show me no blush. I mean pink as a freshly slapped newborn's behind. Pois é, a ideia é que ele sempre fosse o alívio cômico do filme, mas a sua aparência seria sensivelmente diferente. Um pouquinho mais barrigudo e menos sorridente com certeza. Sem dúvidas, a versão do filme é bem melhor. Muita gente não curtiu a versão do Sebastião pro filme live action da Pequena Sereia, por acharem que ele ficou muito realista e descaracterizou bastante o personagem original. O que muita gente não sabe é que o regente do Rei Tritão originalmente possuiria uma aparência um tanto quanto diferente da que ficou mundialmente famosa. E eu tenho que dizer que essa versão pareceria mais com a do live action, mas entre todas eu ainda prefiro a da animação original. E você? Qual você achou mais maneira entre as três versões? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber. A fada, que originalmente foi criada para ser escudeira e protetora do Peter Pan e portadora do pó mágico de fadas, com o tempo se tornou extremamente famosa e ganhou suas próprias produções. O que muita gente não sabe é que a provável fada mais famosa da Disney teve não uma, mas várias versões desde a fundação da Disney. Ela começou loira com cabelos compridos em 1937. Depois ela teve seus cabelos mudados para ruivo e ganhou uma espécie de chapéu de flor. E as versões mudaram um pouco ano após ano, mas sempre mantendo o cabelo ruivo, até que em 1951 chegou-se a versão que seria utilizada no filme animado do Peter Pan e nas demais produções da Sininho, inspirada na atriz Marilyn Monroe. Pelo menos era assim até o filme do Peter Pan ser relançado em live action pela Disney. Então a verdade é que a gente não faz a mínima ideia se a versão utilizada no filme vai continuar sendo utilizada pela casa do Mickey, já que o filme não fez muito sucesso. And you didn't you, Peter? After all, one can't leave his shadow lying about and not miss it sooner or later. Lembra que a gente falou que teríamos outro personagem de Toy Story em nossa lista? Pois é, a gente estava falando do Rex, aquele mesmo que tenta ser assustador mesmo sendo extremamente fofo com seus pequenos bracinhos. Então, originalmente ele não seria assim tão fofo. Dá uma olhada na cena que a Pixar teria imaginado para fazer do Rex com o Andy. Não, a gente não tá brincando. Na verdade, a ideia era que o Rex fosse só um pouquinho diferente, com a sua cor sendo marrom ao invés de verde e seus braços, esses sim, sendo bem mais compridos. Mas ele ainda continuaria sendo bem medroso e brincalhão, como a gente já conhece e gosta muito. O mesmo desenhista chamado Mark Davis, que foi o responsável por criar a versão ruiva da Sininho, também criou o design da Cruella de Vil, que conhecemos no filme de 1961.
101 Dálmatas. Mas o que pouca gente faz ideia é que essa versão, que ficaria eternizada da vilã que queria transformar pequenos filhotinhos de dálmatas em um casaco de luxo, não foi a primeira criada pelo desenhista da Disney. As primeiras versões da vilã eram muito mais bonitas e elegantes do que a que foi escolhida para o filme, e foi exatamente esse o motivo delas terem sido descartadas, já que não era Devil o suficiente. A versão final ficou tão boa que a gente pode perceber que até mesmo no filme live action, ela serviu como inspiração para Emma Stone dar vida à personagem. Esses foram os 12 personagens da Disney que seriam completamente diferentes originalmente. Mas sabe o que não é diferente? A vontade de assistir ótimos vídeos. Isso eu tenho certeza. Então a pergunta é, qual desses 2 vídeos que estão aparecendo para você parece ser o mais legal para assistir? Clica nele e depois me conta nos comentários.